Isaías 26. Nós cantamos uma música aqui que diz que a alegria tem nome. A alegria tem nome. E o nome dessa alegria é Jesus. A alegria tem nome. O amor tem nome. Jesus. A paz tem nome. Jesus. E são sentimentos, são emoções que o mundo classifica de uma maneira tão diferente, né? De uma forma tão diferente do que a palavra de Deus diz. E hoje a gente vai falar da paz. A paz, esse lugar que em meio à guerra você está em paz. Isaías 26, 1. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece salvação com muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa. A nação que se mantém fiel. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ainda no 1 ele fala assim que há uma cidade forte que Deus estabelece salvação como muros e trincheiras. Ele fez uma comparação. Deus estabelece salvação como muros e trincheiras. O que os muros e as trincheiras fazem? Elas guardam, elas protegem, né? Então, você faz um muro em torno da sua casa para quê? Para guardar a sua casa, para proteger do que pode vir contra ela. E aqui esse texto ele faz uma comparação com a salvação. E essa salvação que ele está dizendo aqui é uma salvação que dá conta desse lugar de medo que nosso coração vive. Medo do ataque. Qual tipo de ataque? Da enfermidade, da solidão, da pobreza, né? Esses medos que assombram o homem. Mas que se você entrar nesse lugar de salvação estabelecido por Deus, você ficará guardado. Guardado com muros e trincheiras. Porque quem estabeleceu isso não foi eu nem você. Foi Deus. E o que Deus faz? O que Deus faz é indestrutível. Inabalável. Glória a Deus. Não pode ser mudado. O que ele diz é, o que ele faz permanece. Eu estou terminando de ler um livro de um irmão, e aí no livro ele disse que fez uma visita ao Coliseu em Roma, e eu também já estive lá com meu marido, e a sensação que ele disse que teve foi muito parecida com o que na época nós tivemos. É um lugar assombrosamente assim, grande, muito grande, né? Como se fosse um estádio de futebol. E para aquela época é uma construção muito moderna, porque até as catracas de entrada das pessoas, as arquibancadas, eles tinham pisos que se moviam, né? Então, assim, quando você pensa que isso foi há mais de 2000 anos atrás, você fica imaginando como, né? Como esses homens conseguiram, né? Eles enchiam de água e tinham batalhas navais lá dentro, né? Em barcos onde um tentava destruir o outro. Eles simulavam, né? Teatros, e também onde os cristãos, né? Eram sacrificados aos leões. E diante de toda aquela história, né? O Paulo Canuto fala no livro dele, e eu também me trouxe à memória, a gente vê tudo aquilo ali, mas tudo passou. Tudo aquilo ali passou.
Nada daquilo ali existe mais, porque aquele lugar ali só existe os escombros. O que tem ali é uma sombra do passado. Não é mais real. Aquelas apresentações, tudo aquilo acabou. Os homens que governaram, Nero, César, todos aqueles homens não existem mais. Mas o que continua ali é a história do cristianismo. Uma história que venceu leões. Uma história que venceu batalhas, gladiadores. A história de homens e mulheres que não tinham armas, mas tinham a fé. E 2000 anos depois, você sai daquele coliseu e anda pelas ruas e você vê o fruto. Igrejas para todo lado. Você vê o cristianismo espalhado pelo mundo. Até no lugar onde o sacrifício de milhares de homens e mulheres que deram a própria vida para que aquela palavra fosse disseminada. Então assim, a emoção é muito grande, porque você pisa num lugar onde você sabe que pessoas morreram para que você pudesse conhecer Jesus, para que você pudesse viver essa paz e essa alegria que em meio àquela situação que eles estavam ali, eles conheceram, em meio aos leões, em meio à prisão, em meio às torturas, né? Então assim, eu lendo o livro dele, eu me lembrei, é muito forte, uma paz estabelecida no coração daqueles homens pelo evangelho que salvou a vida deles, permanece até hoje. Até hoje está nos nossos corações. Amém. Né? E vai aguardar a vinda de Jesus até Jesus voltar e ser tudo consumado diante dos olhos humanos. É muito grandioso, gente. É muito maravilhoso. Só diante dessas coisas assim que às vezes a gente fala, né? Mas quando você está ali, você traz isso, é uma emoção muito forte. Eu fiquei assim, falei, verdade. É verdade. João 14, 27, por favor. Nós somos guardados do temor, do pavor, da escassez, da enfermidade, de todas essas coisas que assombram o coração do homem, se nós deixarmos a paz de Cristo entrar nos nossos corações. Porque um coração ansioso, um coração que vive com medo, porque o que é ansiedade? É você ficar projetando algo que não aconteceu. Você fica pensando em algo que ainda não aconteceu, mas poderia ou poderá acontecer. E que na maioria das vezes não acontece, né? Então, esse medo do amanhã. E Jesus tratou disso no Evangelho, né? Ele falou assim, olha para as aves, olha para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, eles não tecem. Mas olha como eles comem, olha como eles estão vestidos. Então ele traz a lembrança do homem que ele guarda, que ele protege, que ele cuida. Se ele cuida de animais, plantas, do meio ambiente, ele não vai cuidar dos filhos? E a gente precisa estar lembrando isso para a nossa alma, porque a nossa alma ela se desespera com muito pouca coisa. Com muito pouca coisa. Né? Com coisas que não deveriam nos tirar do equilíbrio, mas que infelizmente ainda nos tiram. João 14, 27 fala assim, ó, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, por isso não se turbe o teu coração, nem se atemorize. Ele já sabia, gente, que o homem daquele século e o homem dos séculos vindouros, todos teriam temores, todos temeriam. Naquela época os homens andavam a pé. Hoje os homens andam de carro, avião, navio, mas os temores continuam os mesmos. Naquela época a luz era de velas. Hoje temos energia elétrica, num clicar, no interruptor. Mas os temores continuam os mesmos.
Medo da enfermidade, medo de ficar só, medo da pobreza, medo de ser demitido, de perder o emprego, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo de achar o que o outro vai pensar de mim. Tudo isso continua atemorizando o coração do homem. Todas essas coisas. E Jesus traz aqui um remédio. Eu vos deixo a minha paz. Então, a cura para o nosso temor é a paz de Cristo. A cura para o nosso temor não é estar com as contas todas pagas, ainda que seja melhor. A cura do nosso temor é não ser demitido pela empresa. A cura do nosso temor não é ser abandonado por pessoas que a gente ama. A cura do nosso temor é a paz. Porque a gente quer evitar a circunstância, não é assim? A gente quer que não aconteça. A gente quer que o dinheiro não falte, que a saúde não falte. A gente não quer passar pela circunstância. Mas não é isso que Deus promete. Ele não fala que nós não vamos passar. Ele ainda fala, ainda que não haja fruto na videira, que não haja ovelhas no pasto. Ele não fala, vai ter sempre ovelha pastando no pasto de vocês, viu? O tempo todo. Todo tempo vocês vão ter recurso, todo tempo vocês vão ser supridos de tudo que vocês querem. Ele não fala isso. Ele fala, eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. A paz de Jesus é uma reconciliação com Deus. É Deus dizendo assim, olha, a partir de agora, porque isso parece uma saudação, né? E geralmente as pessoas realmente usam isso como saudação. A paz, meu irmão, né? A gente dá a paz para o irmão. Se torna uma saudação. Mas essa paz de Cristo, ela significa para mim, para você, reconciliação com o Pai. Amém. Ela significa para mim, para você, restituição, vida nova. Aleluia, Jesus. João 16. A paz, na verdade, que Cristo fala também nesse texto, é como se fosse um legado, como se fosse uma herança. Ele deixou isso como herança. Ele deixou isso como um legado. Para mim e para você. Que precisa ser compartilhado com os demais. João 16, 31 fala assim, Evangelho de João, viu, meus irmãos? Capítulo 16, verso 31. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que minha hora já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. A previsão de Jesus aí é boa? Não. Então ele já sabe, ele já deixa sob aviso todos aqueles que andam com ele. Contudo, porém, eu não estou só, porque o Pai está comigo. E esse deve ser o meu e o seu sentimento. Ainda que tudo está mostrando que coisas possam acontecer que não são tão boas, Jesus afirma, contudo você não está só. O Pai está com você. Você não está só. O Pai vai com você até o fim. Aleluia, Jesus. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Aí você lê um texto desse e você acha tão contraditório. Em cima ele fala que o povo vai ser disperso, que cada um vai correr para sua casa, que eles vão abandonar Jesus. E no final ele fala, essas coisas eu estou dizendo para vocês terem paz. Olha, que lugar é esse? Ele está dizendo, olha, ainda que a circunstância toda está diante de vocês, armada. Eu garanto que se você confiar em mim, você estará em paz. Passará por tudo isso.
em paz. Porque uma pessoa desesperada, alguém aqui já viu alguém desesperado, gente? Uma pessoa desesperada, ela fica como um cachorro doido. Ela fica como uma pessoa sem rumo, uma pessoa desequilibrada, que pode tirar a própria vida e a vida de quem está ao seu redor. O desequilíbrio emocional, o medo e o pavor podem matar o ser humano antes que a circunstância chegue. Então nós temos que entender que ainda que toda circunstância que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia está diante de nós, não vou ter dinheiro, meu Deus, no final do mês para pagar essas contas todas, Jesus. E agora, Deus? Você tem duas escolhas. Ou confia no Senhor e deixa o Espírito Santo te ensinar, te acalmar, te consolar e te conduzir. Ou você vai no banco, faz uma dívida, toma dinheiro na mão de um agiota, né? Pega um caminho pior do que aquele que você está vivendo. E ele continua: no mundo passais por aflições. Ele acabou de falar: tenhais paz em mim, mas no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. A garantia que Cristo nos dá de que tudo isso que nós passamos no nosso dia a dia, a garantia que Ele nos dá é que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Ele já venceu. Não porque aquela circunstância eu vou vencer ela de imediato, mas porque Ele já venceu. E se eu confiar nele, ela vai ser vencida, ela vai ser derrotada. Seja uma enfermidade, seja a falta do dinheiro, seja o que for que atormente o meu coração. Se eu permanecer, se eu continuar confiando e olhando para Ele, eu sou mais do que vencedora. E só precisa desse lugar, meus irmãos. E esse lugar, a gente fica nele como? Orando em línguas, adorando, louvando a Deus, lendo a palavra, compartilhando com os irmãos. Um irmão onde você confia que você pode abrir o seu coração, onde você pode conversar, onde você pode tomar um conselho, onde, no mínimo, ele vai orar com você. Todas essas coisas que a gente vive, não é porque a gente não é amado de Deus. E muitas vezes isso vem no nosso coração. Meu Deus, como eu estou passando isso, Jesus? O Senhor não me ama mais não? O Senhor se esqueceu de mim? Pensa cada besteira, né? Não é não, meu irmão. É exatamente o contrário. Cada vez que você entende que se você se aconchegar no lugar do Pai, no colo do Pai, você fica mais íntimo dele, cada tribulação, cada circunstância diferente, se você entender que você pode contar com a igreja, contar com os irmãos, que você pode ir para o secreto, essas coisas todas vão ficando cada vez menores em sua vida. Menores, vão perdendo a importância que elas têm. Porque é isso que Cristo quer nos ensinar. Se as contas, eu estou falando coisas assim, mas cada um tem uma, né? Se a enfermidade, se aquilo for o centro da sua vida, se aquilo toma mais tempo na sua mente do que o tempo que você passa com Cristo, é porque ela está em primeiro lugar. Se você passa o dia todo, eu preciso pagar, como é que eu vou fazer, eu preciso pagar, como é que eu vou fazer, e não tira um minuto, não tira um tempo, não é um minuto não, é um tempo, onde você se coloca diante do Senhor, fala: Pai, eu estou aqui, Senhor. Espírito Santo, consola meu coração, me dá entendimento, me dá paz. Minha mente está tão perturbada que eu não consigo pensar. Senhor, vem, toma conta dos meus pensamentos. Senhor, abre as portas, conversa com seu Pai. A circunstância vem para nos roubar da presença de Deus. O medo vem para nos tirar da presença de Deus.
Não existe nada mais eficaz do que o medo. Nada mais para nos tirar da presença de Deus. E a paz de Deus, ela é a resposta direta do Senhor. É a resposta de Deus para a sua circunstância. Você acha que muitas vezes que a resposta de Deus para a sua circunstância é o dinheiro, é você ficar bem rapidinho? Não. É esse lugar que vem primeiro estabelecer a paz no seu coração, para que você possa receber aquilo que Ele tem para te dar. Amém? Efésios 3. Efésios 3, verso 16. Nós já estamos findando. Aleluia, papai. E assim, meu irmão, meus irmãos, cada ano que passa, cada dia que passa, mais uma coisa eu tenho aprendido do Espírito Santo. Que se Jesus não tiver estabelecido no meu coração, de fato e de verdade, eu não vou conseguir viver, ver, transmitir o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um lugar espiritual e visível aos olhos dos homens desta terra, mas é um lugar onde eu posso desfrutar da herança do Pai. E uma das coisas que a gente acabou de ler aí, que Jesus deixou como legado, como herança, foi a paz. Algo tão simples, né? Parece ser tão simples, tão almejado. Por que as pessoas colocam câmeras, guardas, arame nos seus muros? Para ter paz. Elas querem ter paz. Elas querem ser guardadas do perigo que tem lá fora. Por que homens estão blindando seus carros? Homens que têm muito dinheiro. Colocam os vidros escuros, né? Colocam o carro todo protegido, para que não sejam importunados, para que tenham paz. Por que as mães estão dando o celular na mão das crianças durante todo o dia? Para que elas tenham paz. Se eu não der o celular na mão desse filho, não consigo fazer nada. Quantas mães sentam em frente à minha mesa? Eu tenho crianças que dão crise de abstinência na escola, gente, que caem no chão e rolam. Aqueles vídeos que vocês veem no Instagram é real. Que tremem e falam: eu quero ir embora, eu quero jogar. Elas falam: eu quero jogar. E aí quando você chama a mãe para conversar, a mãe fala: Prozinha, eu trabalho o dia todo. Meu filho fica com o irmão mais velho, que precisa fazer o dever e precisa fazer as coisas. Aí deixa o celular com o menor, para poder o menor ficar ocupado. E quando eu chego em casa, eu dou o celular para ele, porque eu também preciso de paz. Usa essa frase: eu preciso de paz. Então, não é essa paz que Jesus está nos dizendo aqui, que está nos ensinando. Eles estão buscando uma paz circunstancial. Uma paz onde haja um silêncio, né, sobre a vida delas, ali onde elas não ouçam o menino pedir atenção, não ouçam o menino querer colo, né? E Jesus nos ensina paz no meio do barulho, paz no meio do turbilhão, onde você pode dormir como Jesus e o barco está balançando e a tempestade em cima, e você pode descansar no barco. Essa é a paz que eu e você estamos lutando a cada dia para conhecer.
porque todos os dias nós somos testados nessa área, meus irmãos. Todos os dias. O inimigo envia circunstâncias, pessoas, para nos tirar ou para nos testar. Eu nem falo tirar, porque quem tira somos nós mesmos, né? Mas para nos testar nesse lugar onde a gente diz que tem a paz de Cristo. Deixa eu ver se você tem paz mesmo. Né? Então, se você e eu estamos almejando viver esse lugar de paz, meus irmãos, em Cristo Jesus, precisamos desenvolvê-lo, começar a desenvolvê-lo no secreto. No secreto do nosso quarto. No secreto com a palavra. No secreto com a oração em línguas. Um tempo entre você e Deus. Porque se você aprender esse lugar no secreto, quando você estiver no meio do barulho, do furacão, você vai continuar nesse lugar de paz, porque Ele é aqui dentro. Paz não significa silêncio. Paz significa confiança, descanso em Deus. Aleluia, Deus. Obrigada, Jesus. O mundo nos ensina que paz é quando está tudo silencioso, tudo certinho e tudo bem. Não é isso. A paz em Cristo é: tem uma tempestade lá fora, mas você pode dormir no barco. Tem uma fornalha acesa, mas você pode andar pelo meio do fogo segurando na mão de Jesus. São esses os lugares que o Senhor quer nos ensinar. Então, quando a circunstância vier, não se debata. Vá diante do Pai e procure: Senhor, fica comigo para me passar por ela. Fica comigo, Jesus. Seja a minha nuvem sobre a minha cabeça, para que o sol não queime. Seja a coluna de fogo diante de mim, para que eu não fique na escuridão. Mas esteja comigo, Senhor, nesse deserto, nesse lugar, Pai, para que eu não caia no deserto e eu não chegue nesse lugar chamado descanso. Fique comigo, Jesus. Quando a gente entende isso, Davi entendeu: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a sua presença. Fica comigo. Essa é a nossa oração. Fica comigo, Jesus. Porque eu sei que contigo tudo isso vai passar. Eu sei que contigo eu vou chegar do outro lado. Esse barco não vai afundar. Essa casa não será destruída. Não será soprada por uma tempestade. Porque ela está alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. E Efésios 3,16, Paulo fala assim, orando pelos Efésios, né? Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do meu Espírito, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Glória, aleluia. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, com toda a igreja, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, a nossa oração é essa, meus irmãos: que Jesus Cristo seja alicerçado dentro dos nossos corações, mediante a fé. Mediante a fé. Para que nós possamos andar
em paz. Sermos reconciliadores. Você não está aqui porque não tinha outra igreja para você congregar, não. Você está aqui porque você foi chamado para ser um ministro da reconciliação. Aleluia. Para ser um homem e uma mulher que leve a paz e a reconciliação por onde quer que você ande. Glória a Deus. Que o amor de Cristo transborde através de nós e por meio de nós, em nome de Jesus. Amém? Ai, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor me deu uma aliança de paz que não mudará e a sua benignidade não se desviará de mim. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Obrigado, papai, porque o Senhor fez vir sobre mim saúde e cura, abundância de paz e de verdade. Aleluia. Eu tenho paz como o rio e justiça como as ondas do mar. Todos os meus filhos são discípulos do Senhor, e grande é a paz dos meus filhos. Aleluia. O reino de Deus em mim é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu sou contente, não importa as circunstâncias ou situação. Eu sou para sempre aperfeiçoado em bondade através de Cristo. A resposta branda dos meus lábios desvia a ira. Em mansidão a minha alegria aumenta, e meu regozijo no Santo de Israel. Eu sou pronta para ouvir, e tardia para falar, e tardia para se irar. Eu me revisto como eleita de Deus, santa e amada, de entranhas de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Eu sou bondosa, modesta e mansa para com todos os homens. Não falo mal de ninguém. E eu e o corpo de Cristo somos um. Portanto, sou compassiva, misericordiosa e afável. E amo a todos os meus irmãos. Eu amo em sabedoria e humildade, venço o orgulho e a vergonha. Se a ira de um governador se levantar contra mim, eu não deixarei o meu lugar. Pois a minha sujeição e humildade são um remédio que aquieta grandes ofensas. Eu obedeço aos meus pastores e me sujeito a eles, porque velam pela minha alma. Eu me sujeito a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores. Acima de tudo, eu me revisto de amor, que é o vínculo da perfeição. Eu tenho amor em abundância para com todos, assim como para Deus. A misericórdia e a verdade nunca me desampararão. Eu as ato ao meu pescoço e as escrevo na tábua do meu coração. Eu amo os meus inimigos, bendigo os que me maldizem. Faço bem aos que me odeiam e oro pelos que me maltratam e me perseguem. Eu sigo a justiça e a misericórdia e encontro vida, justiça e honra. Da mesma maneira que eu sou perdoada, eu perdoo a todos. Amém? Que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Que ela seja a nossa bandeira. Obrigado, Jesus. Ela seja a nossa bandeira. Que a nossa bandeira não seja um partido, não seja uma ideia, mas que a paz de Cristo seja a nossa bandeira. Que possamos levá-la para onde nós formos, pregando a reconciliação entre os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. A pastora quer dar uns recados aqui.